Thaís Kreuzer aqui e no vídeo de hoje eu vou falar sobre Cherry, Inocência Perdida, que é um filme que estreou nesta sexta-feira, dia 12, no Apple TV Plus, e é um filme dirigido pelos irmãos russos, sim, os mesmos irmãos que dirigiram Vingadores, e tem o Tom Holland como protagonista. Eles estão adorando, né, levar o pessoal da Marvel tudo para os filmes de ação, como por exemplo O Resgate da Netflix, apesar que os filmes da Marvel também são de ação, e esse filme é um filme para quem gosta de uma boa história, que tem um envolvimento com guerra, mas que é mais focado no personagem em si do que na guerra. E eu vou falar de todos os detalhes aqui, inclusive sobre o livro que a obra é baseada e algumas diferenças que são muitas. Mas antes, já se inscreve no canal e deixa o seu gostei para dar aquela força, e também quanto mais vocês interagirem com o canal, mais o YouTube vai recomendar os vídeos para vocês aqui. A gente acompanha o longo período da história de Cherry, que decidiu se tornar um militar e acaba indo para a guerra no Iraque, mas a experiência dele durante a guerra foi tão traumática que ele acaba sofrendo de um transtorno pós-traumático, fazendo com que ele não conseguisse dormir, e ele acaba se envolvendo com as drogas e consecutivamente com o crime, porque ele precisa pagar as drogas. Que nem eu falei, esse filme é baseado no livro de mesmo nome, escrito pelo Nico Walker, que inclusive foi o primeiro romance do autor. E aqui no Brasil, esse livro ele veio pela editora Darkside, que é uma grande parceira aqui do canal e também tá patrocinando esse vídeo. E como eu sempre falo aqui nos meus vídeos, a Darkside ela tem um cuidado enorme com os livros. Esse livro tá com uma edição maravilhosa que remete à bandeira dos Estados Unidos aí nas cores, e vem essa caveira sutil na capa que diz muito sobre a mensagem do livro e dessa história, além da capa dura maravilhosa. E devo comentar que essa leitura ela é muito parecida com O Diabo de Cada Dia, que também foi um livro que eu recomendei aqui pra vocês, que era da Darkside. A parte interna do livro é muito parecido, mas muito porque é do mesmo público. Então, se você gostou do Diabo de Cada Dia, da leitura do livro, você provavelmente vai gostar desse livro aqui também. E esse filme tem muitas diferenças com o livro. Eu não sou uma pessoa que acha que o filme tem que ser igualzinho ao livro, não. Mas tiveram alguns aspectos que foram deixados de lado, que eu acho que é muito importante da obra original. Mas eu preciso dizer que, gente, este livro, ele tem uma leitura super fluida, porque ele é dividido em 6 partes de 70 capítulos. São muitos capítulos, mas na realidade são capítulos bem curtinhos, o que acaba fluindo bastante a leitura. Então, por exemplo, tem alguns capítulos que tem aí 1,5 páginas, então realmente assim, você sente que você tá andando realmente com o livro, e também facilita porque ele tem uma linguagem informal, e ele realmente passa por todo o período da vida dele, com muito mais detalhes. Ele descreve mais outras situações que ele passou, que no filme nem chega a mostrar. E esse livro, ele é bastante explícito. Ele é explícito tanto nas cenas de violência, quanto nas cenas de sexo, e também em algumas descrições, né? No filme, a gente vê que o Tom Holland, ele é um cara mais dócil, vamos colocar assim, e aqui no livro ele é mais chucrão. Então tem algumas descrições, por exemplo, sobre as mulheres que ele saiu, que eu confesso que me deram um pouquinho de incômodo, porque realmente são extremamente explícitas e é do jeito que ele realmente vê aquelas mulheres. E essa é uma grande diferença da adaptação, porque eles querem desenhar esse grande relacionamento, trazer esse romance pro filme, e já vamos falar com mais detalhes disso aqui. Como eu falei, o filme tem muitas diferenças do livro, então se vocês ficarem curiosos para saber todas essas diferenças, tem o link aqui na descrição. E lembrando que comprando diretamente no site da Darkside, além do livro vir com fitilho, você também ganha um marcador de texto customizado do livro. E se eu ainda não te convenci, relaxa que ao longo desse vídeo eu vou falar bastante das comparações com o livro, e talvez você fique aí convencido de ter essa leitura. No filme a gente acompanha todas as partes da vida do Cherry que são importantes, inclusive a própria Apple TV Plus fez uma boa divulgação com os cartazes de cada período da vida dele, a época do estudante, do soldado, do romance, do ladrão e também do dependente químico. E o filme ele vem aí com essa estrutura de flashback, né? Ele te traz inicialmente o momento final do filme e depois ele vai te contando a história como que chegou naquele momento. A narrativa do filme ela se assemelha bastante com a do livro, que o protagonista conta a história pra gente, tanto que no livro, inclusive, os diálogos eles são mais internalizados, né? Eles não vêm naquele formato de fenzinho com diálogo acontecendo, é sempre ele descrevendo como se ele contasse
contasse a história. Ah, então ela me falou tal coisa e eu disse isso pra ela e por aí vai. É quase como se fosse um diário de um ex-guerrilheiro contando a própria história. As partes, inclusive estruturalmente falando, também são bem similares e a gente tem diálogos muito parecidos com o livro, mas também é a partir daí que as similaridades terminam. Porque no livro é lógico que tem muito mais situações, que nem eu falei, é muito mais descritivo e às vezes tem duas situações acontecendo ao mesmo tempo. Então, por exemplo, no filme eu senti bem mais falta da gente ver mais momentos da Emily, porque ele tem um ciúme com ela, a gente consegue ver isso no filme, mas no livro a gente tem um ciúme mais excessivo e essa relação deles não é esse mar de flores, apesar das dificuldades que são bem intensas aí, eles acabam se envolvendo com outras pessoas e é aí que é o ponto que eu entendo da adaptação. Eu entendo eles quererem trazer esse romance muito mais aprofundado aqui, porque de fato a Emily foi o grande amor da vida dele e também traz uma humanização maior pro personagem. A história traz momentos muito duros e eu senti que no filme a gente se convence muito mais fácil de que é justificável algumas coisas que vão acontecendo ali na vida dele, mas ao mesmo tempo eu senti que faltou um pouco de momentos explícitos que o livro tem, porque ele realmente sofre um grande trauma. A gente tem situações ali como, por exemplo, ver a tripa de um amigo dele e ficar chocado com aquela situação, mas eu senti que faltou um pouquinho mais e também uma intensidade no uso de drogas, porque é algo que acontece desde a época da faculdade. A gente até vê um momento dele e a Emily se encontrando numa festa e ele já estava utilizando uma pílula, e no exército é algo que continua, então o vício meio que vem a partir desse momento, porque lá mesmo tá tão difícil. Aqui no filme, por exemplo, eles trabalham com alguns elementos para demonstrar isso, que nem eles encontram as crianças na rotina deles. A gente tem 2 momentos em que ele se importa, e aí no terceiro, quando ele já tá muito assim dentro das coisas ruins que estão acontecendo e que ele tá vendo, ele não se importa mais com o entorno dele. Então o filme ele trabalha com esses elementos, mas de forma mais sutil, mas esse excesso de drogas ele realmente acontece só depois ali com o pós-trauma dele, sendo que o trauma já tá acontecendo ali. E aí a gente tem uma grande diferença no filme comparado ao livro e que acabou me incomodando nessa narrativa que o filme escolheu trazer, que é uma narrativa mais enxuta. Como as mulheres que ele acabou se envolvendo não são mostradas e aí a gente tem esse grande amor, a parte do exército é muito enxuta, porque parte do livro acaba falando um pouquinho sobre como o Estado abandona, né, os soldados. Ele até chega a citar que eles recebem sim um dinheiro pelo que eles fizeram, pelos serviços prestados, que não é nada que eles fossem ricos. Então eu sinto que o filme ele perde uma grande camada quando a gente tá falando sobre o problema. E aí no filme eu vejo que ele enxugou tantas partes importantes que eram da característica do personagem que eu me questiono, né? Será que eles fizeram um filme realmente do livro? Porque quando a gente tá falando de uma história que aconteceu, é uma história do autor, vem o questionamento, né? Por que que essa história é interessante? E aí quando a gente tem uma história que foi transformada muito mais em ficção, em que a gente tem um romance muito mais aprofundado, um final mais romantizado também, até que ponto realmente vale contar essa história? Porque é que nem eu falei, esse filme, ele não é exatamente para quem gosta de filme de guerra, um filme de ação ou grandes ações, mas ele é um filme sobre uma história, e a história desse personagem, o Cherry, que acabou deixando características muito importantes de lado. Então, pra mim, esse é o ponto mais negativo, assim, do filme, apesar de ter gostado do filme. Eu gostei também dessa história mais enxuta, mas eu talvez teria menos tempo de filme, passaria mais rápido por alguns momentos, já que alguns momentos não foram tão aprofundados assim. Teria dado mais tempo pro período de guerra pra realmente trazer um trauma muito grande pro personagem, mas o filme, assim, ele tem uma técnica impecável. A trilha sonora é algo que se destaca muito. Tinha momentos do filme que eu tava acompanhando que me deixava arrepiada demais com a trilha sonora. Eu falando agora, arrepiei de novo. E também a gente vê que a fotografia é muito bonita. Eu acredito que talvez seja um filme que eles vão tentar entrar para as premiações, sim. E sem falar que, assim, temos o Tom Holland, acho que como a gente nunca viu. Eu já tinha gostado muito dele em O Diabo de Cada Dia, já tinha citado o livro. Ele foi o protagonista do filme pra Netflix. Então a gente já viu
Tom Holland com um papel mais sério, mas aqui ele realmente, assim, tá fenomenal. É um show de atuação muito grande, mostra um amadurecimento muito legal no ator. E também, quando eu falei, né, da trilha sonora que arrepiava, muitos momentos também vinham com a emoção dele. É um conjunto, né? A trilha sonora, o que o ator entrega. Então, tem um momento, por exemplo, que ele tem uma conversa ali com a Emily de telefone e ele já tá lá no meio da guerra e realmente, assim, é de quebrar o coração. E também os momentos dele consumindo as drogas. É realmente impressionante o trabalho que ele faz. A Chiara Bravo também tava excelente e talvez por isso também eu queria ver mais do papel dela. E é aquilo, né? É um filme que depende bastante da entrega dos atores e isso o filme tem com certeza. E como eu falei, a gente tem um final mais positivo e eu entendo, né? Quando eu faço esse questionamento, será que é interessante a gente contar a história dessa pessoa, desse personagem? A gente tem um final muito mais feliz que traz uma positividade para essa história que já foi dura, dessa inocência perdida que vem aí como subtítulo, né? Então eu entendo o filme também ter esse final mais positivo. Talvez nessa grande complicação da vida a gente realmente precisa de um ponto aí para respirar. E eu gosto dessa comparação com o Diabo de Cada Dia porque pensando até mesmo no tempo do filme e como a história é contada, são bem similares, né? São histórias sobre aqueles personagens. Então, realmente, não só o livro, mas o filme também conversa com o mesmo público. Então, se você gostou de O Diabo de Cada Dia, você provavelmente vai gostar de Cherry, Inocência Perdida. É um filme que tem uma história pesada, então tem momentos que vão ser emocionantes, vão ter momentos tensos também. Mexe bastante com o nosso emocional conforme a gente vai acompanhando. Então, se vocês gostam desse tipo de obra, vocês provavelmente vão gostar bastante do filme. E não deixem também de ler o livro. Tem muitas diferenças, acho que vale esse comparativo também. Lembrando que o link tá aqui na descrição e é justamente aquele livro que você tá procurando algo para ler de forma fluida, sem ter aquele peso muito grande, apesar de ser uma história pesada, esse livro com certeza é para você. Mas eu quero saber de vocês. Vocês estavam esperando por esse filme? Vocês conheciam essa história? Já tinham lido o livro? E se vocês assistiram, o que vocês acharam e quais que foram as suas impressões? Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais. Inclusive, me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando eu tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!